Pegou o namorado da outra, não pode. Ai, não, mas essa foi muito engraçada. Então pronto, você deu uma gargalhada ótima. Você sabe que isso é difícil também, né? Rir também é difícil, sabia? Não é fácil, não. Rir também é difícil. E aí, você vai chorar ou não? Vamos, eu tenho que chorar, gente. Então Calma. Mas não sei, vai, vamos me concentrar agora, gente. É difícil, muito difícil, vai. Daniela tem uma história complicada pra te contar. O que aconteceu? Como é que eu posso te explicar isso, minha filha? Você não é minha filha. Não? Não. Como assim? Daniela, a sua mãe te deixou na minha porta. Por quê? A sua mãe era minha empregada. Ela trabalhava pra mim e ela não tinha a menor condição de cuidar de você, minha filha. E, na realidade, o seu pai, eu não posso nem chamar aquele nome de seu pai, ele te fez e te abandonou. Por que meu pai não me quis? Essa já é outra história. É outra história que é melhor você não saber a verdade. Conta. Não mente pra mim. Seu pai era casado. Ele já tinha uma família. E ele não podia te assumir. Eu era uma filha bastarda. Não fala assim. É isso. Não fala assim. Era. Isso, era. Era, não é mais. Não é mais. Você agora é nossa filha. Você agora é nossa filha. Tá? Você é nossa filha. Chega, eu chorei. Toca aqui! E aí, foi bom ou não foi? Muito bom. Hã? Até eu chorei. Saúde. Agora, beijo técnico. Isso é... Não existe. Não existe, né? Vamos falar a verdade? Rola uma língua, rola... Tem química, né? Porque é o que eu vejo. Vamos falar a verdade aqui. Você, conta aqui pra mim, aqui no meu íntimo, aqui no nosso, na nossa conversa. Só nós duas. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Você, por exemplo, você vai beijar alguém assim. Se é um bonitinho assim, você tira uma casquinha, né? Vai, fala a verdade. Não é nada técnico, vai. Vou te contar uma historinha. Ah. Vou te contar uma historinha engraçada. Eu tava fazendo o Salvador da Pátria. Eu fazia a Rafaela. Onde você estava? Bata na porta antes de entrar, né? Onde você foi depois do casamento? Eu estive na fábrica. Nós estamos com um problema lá no filtro. No tempo em que novela, gente, não era o que é hoje. Nós estamos falando de 89. E aí o Eduardo Galvão, gato, né? Eu era a esposa dele que não tinha dormido com ele. Bom, aí, na lua de mel, ele me tasca um beijo, finalmente ela vai se render aos encantos dele. Ele me pega assim, me dá um beijo, tá? E me deu um beijo de verdade. Eu fiquei na minha. Eu só aproveitei. Bom, aí o que aconteceu? O diretor, a novela passava naquela época, gente, a novela das 8 era às 8. Passava 8h15, por aí. Hoje a novela é das 9h30, né? Aí, daqui a pouco, o diretor... E a gente tá lá, né, no meu beijo e tal. Afinal de contas, a gente era marido e mulher. Aí o diretor abre o talkback, né, que fala com a gente no estúdio e diz assim... Eduardo, isso aqui é novela das 8, não é novela das 10, não. Que beijo é esse, meu filho? Não, pelo amor de Deus, volta tudo. Eu olhei pra cara dele e falei, eu te mato, Eduardo. Pode deixar que eu te mato. Aí a gente teve que fazer de novo com um beijo menos afoito. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia é o contrário. Porque pode acontecer, por exemplo, você tá ali fazendo um personagem e você se envolver, né, com outro ator. Pode acontecer isso, né? Daniela, posso ser sincera com você? Eu acho o seguinte, eu acho que todos os desenvolvimentos que houveram, afinal de contas, a gente vê muito isso. A pessoa que tá ali, de repente, tá... Mas eu particularmente penso que se você não tem um bom casamento na sua casa, aí eu acho que você acaba se apaixonando por aquele ator. Porque eu acho que se você tem um bom casamento, aí eu acho que você pode beijar o Alain Delon, que vai parecer que você tá beijando uma pedra. Eu acho que a gente tem a prova disso, né? O Tony Ramos, o próprio Tarcísio Meira.
Acho que a gente tem N exemplos desses, né? Até pode ter aquela química ali na hora, mas depois, Sim. Tipo, não é nada disso. Uma química a minha vida, daquela hora. Naquela cena, naquele momento. E depois não fica pensando a tarde inteira, a noite inteira. Não. Nossa, aquilo foi bom, hein? Como diz o tipo Tony isso. Ramos, eu deixo o meu personagem no camarim. No camarim, vou pra casa e Eu acabou. acho que quando você não deixa o personagem no camarim, ou quando acontece esse envolvimento, aí eu já acho que a coisa não tá boa dentro de casa, então. E, ô Najara, eu vejo assim que você é uma mulher assim muito determinada, né? Porque você já passou perrengue, né? Assim, uma época quando você até foi no Manhã Maior, a gente até falou sobre isso. Foi super legal. E você é guerreira, você não tá nem aí. Se tiver que vender água de coco, nem você vendeu, você vende. Se tiver que trabalhar em outra coisa, você trabalha. Você vive pra ajudar a sua mãe, né? Porque você é filha única. Exatamente. Né? E como que é, assim, pra você, de repente, você tá fazendo muito sucesso numa novela e, de repente, no outro dia, você não tem papel nenhum, você não chora, não dá risada, não bate, não desmaia. Pois é, Daniela, as pessoas se enganam muito porque o pessoal daí de fora pensa que, assim, a maioria ganha muito bem. Ao contrário, a maioria ganha relativamente mal e uma minoria ganha muito bem. Então, quando acaba um contrato, o pessoal fala assim, gastou tudo, torrou o dinheiro e não comprou uma casa, não é assim. Geralmente você ganha para pagar as suas contas. Então, eu até sobrevivi muito tempo com o dinheiro que minha mãe guardou. Talvez até por isso eu não tenha conseguido comprar uma casa, porque realmente eu passei por outros perrengues em que a minha mãe guardou o dinheiro que eu ganhava, ela economizou justamente para as vacas magras, porque você não sabia qual era o dia de amanhã. Só que os tempos em que eu estava eram diferentes dos tempos de hoje. Hoje em dia se ganha dinheiro muito mais fácil. Você ganha numa campanha publicitária muito mais do que você ganha no salário inteiro da TV Globo. Então, isso hoje em dia você vê os garotos da Malhação com carro, com casa própria muito rápido. Coisa que a minha geração não. Faz presença, não é nem ganha uma novela, faz outras coisas. Exatamente, né? a gente não. Então, assim, eu tive que arregaçar minha manga e dizer assim, oi. E outra, fama é uma coisa... eu tenho fama porque eu tenho um bom trabalho. Não porque eu tenho os meus 15 minutos de fama que a Andy Arrow andou falando há tempos atrás e tá aí pra todo mundo ver, né? Você não ficou, assim, chateada, por exemplo, quando você não teve um personagem, você teve que vender água de coco, por exemplo? Como que foi pra você? Claro que sim. O primeiro dia foi horrível. Como que foi o primeiro dia? O primeiro dia foi primeiro assim... que você não tinha, parece que você não tinha dinheiro para coco. Exatamente. Você tem que fazer uma rifa para poder ter os cocos para poder vender. Exatamente, porque eu ganhei o carrinho de água de coco, né? Eu pedi na cara de pau pra dona da fábrica, né? Eu pedi, veio, e agora? A gente vai vender como? Um primo meu tinha me dado uma máquina, eu fiz uma rifa. Você me ajuda com uma rifa? Olha, todo mundo me ajudou, para poder comprar os cocos, para poder comprar as garrafinhas, ou seja, aquele capital inicial que você tem que ter, né? E aí, no primeiro dia, assim, na porta da minha casa, todo mundo fala assim, foi na praia. Não, é em Copacabana, onde eu moro, é uma rua muito próxima à praia. Eu queria morrer. Eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu disse, meu Deus, daqui a pouco vai abrir o céu, eu vou sumir, ou então vai abrir o chão e eu vou evaporar, mas não rolou. E aí, assim, cara, porque é isso que você vai fazer por enquanto. E aí, o que a minha mãe falava sempre, ela dizia assim, minha filha, tudo que você fizer, seja o que for, faça com amor, que aí dá certo. E aí, eu passei a encarar aquilo como meu trabalho integral, por um tempo, pelo menos, eu não sabia quanto tempo. Você ficou? Foi muito tempo, Daniela, foi muito tempo. Quanto tempo, mais ou menos? A gente começou em 2002, fomos até 2006, a gente foi até 2006, 2006, porque aí eu fui chamada para uma novela para Páginas da Vida. E aí a gente parou. E eu achei que a coisa ia deslanchar. Em 2007 a novela acabou. A gente ainda continuou, nós nos mantivemos ainda com um pouco do dinheiro que eu ganhei e tal. Aí quando a minha mãe disse que... Minha mãe viu que a coisa não ia dar, disse assim, não, Jara, a gente vai ter que voltar a vender água de coco. Aí no finalzinho de 2007 até 2010 nós vendemos água de coco de novo. Então foi aproximadamente 10 anos. 7 anos, desculpa, 7 anos. E não foi fácil não, Daniela, não foi fácil. Eu cresci muito como pessoa, porque eu vi o quanto o ser humano pode ser cruel. E o quanto... cruel? Muito cruel. Porque você ouviu alguma fala, de falar pra você? Sim. Na sua cara? Eu descobri pessoas, eu descobri a má índole das pessoas, entendeu? Assim, tipo, do meio que você trabalhava? Não, do meio que eu trabalhava, não. Os meus colegas, por exemplo, nenhum, pelo contrário. Dos meus colegas atores, pelo contrário, muitos viraram até meus clientes, como a Maite Proença, o Pedro Paulo Rangel. Esses não.
Mas o povo, em geral, tinha muito uma coisa assim, ela tá ali porque ela deve ter aprontado, ela deve ter, ela é nariz em pé. Então, você escutava muito essa coisa de gente do povo que achava que aquilo ali era um castigo. Nossa. E a coisa não é por aí. E gente louca que sai na rua pra te provocar, assim. Fora o que você tem que enfrentar de bandido, de gente que quer te roubar, de gente que é doida mesmo, assim, completamente pneu e sai. Como houve uma agressão contra a minha mãe, a gente foi parar na polícia. Mentira. Mas agrediram sua mãe, uma sim, senhora? Sim, não acredito. Fizeram é por o quê? isso que eu tô falando. Pois gente, que horror. Sério? Sério. Teve até justiça, só que a gente ganhou. De gente que faz assim, quem eu vou perturbar hoje? Isso ali em Copacabana. Que horror, né? E a sua mãe teve um acidente doméstico, né? Assim, você e sua mãe que moram juntas? Exatamente. E ela sofreu um acidente doméstico, foi parar no hospital. Na realidade, é por causa da intercorrência da diabetes, que estava muito alta. A mamãe realmente teve uma parestesia, que é uma coisa das pernas mesmo. A perna mesmo dela falhou e ela... Acabou caindo. Acabou caindo, né? E não conseguia se levantar. E eu com ela sozinha, né? Então, sempre ali, nós duas ali, sempre guerreiras, né? Sempre juntas. E a Glória Pires é uma grande amiga sua, né? A Glória é minha irmã. Ela foi no hospital, te ajudou com a sua mãe, porque sua mãe foi para um hospital público. E ela foi lá te dar uma força, um apoio. A Glorinha é uma pessoa que a gente chama de irmã. Ela nunca... Porque a mãe da Glorinha gostava muito da mamãe e de mim também. A gente é amiga há 37 anos, que foi o tempo que eu fui pro Rio. Nós fizemos amizade quando eu era... adolescente, e a mãe da Glorinha me admirava muito. Então, eu convivi com Glorinha desde os 16 anos dela. Então, a nossa amizade é uma coisa muito, muito de irmã mesmo. A gente se chama de irmã, né? Ela é uma pessoa, é um ser humano incrível, a família toda é um ser humano, são pessoas maravilhosas. E ela nunca me abandonou, né? Então, e como a Regina Duarte também. A Regina, eu posso dizer que a Regina é a segunda mãe para mim, porque quando a gente foi para o Rio, a gente não tinha hospedagem. E a Regina nos abriu a casa dela, na Barra da Tijuca, e hospedou a minha mãe, quando a mãe dela e o pai dela estavam vivos. Eu pude ter o prazer de conviver com o pai e a mãe da Regina. Aí a gente tá falando da Glória Pires, né? E aí até tava lendo que você deu uma força pra ela quando ela foi fazer a novela Babilônia, né? Porque você trabalha com dublagem também, exatamente, né? Exatamente, eu adoro. E aí tinha até saído que, a Glória Pires estava usando ponto, que não sei o quê, papapá. Ela chegou a usar por um tempo e depois não usou mais. Eu a ajudava. Por quê? O que aconteceu? Teve um problema na novela, problemas internos lá deles, e a novela acabou sendo diminuída o que eles já haviam gravado. Porque, assim, tinha uma margem muito grande precisa ter uma margem de gravação muito grande. Eles estavam com 15 capítulos à frente. Então, isso dá uma proteção para o ator, uma proteção para a própria emissora, se fica doente. E, de repente, o que aconteceu? A novela teve um probleminha de ibope e eles tiveram que diminuir. Esses 15 capítulos viraram 5. E aí começou a chegar um capítulo atrás do outro. E aí a coisa começou ficando complicada, foi ficando muitos capítulos. E aí a Glorinha me chamou se eu podia ajudá-la. E aí foi que eu fui ajudar. Então, inicialmente, ela até chegou, usou o ponto e depois não usou mais. E eu continuei ajudando. Isso é normal, porque lá você sabe que eu já visitei uma TV lá no México? Eles usam. E eles usam muito ponto, eles né? Usam. Porque eles gravam demais, né? Muito texto, é muita coisa. E eles trabalham com ponto, né? A Suzana Vieira até já comentou isso. Mas eu acho assim, é complicado demais. Eu e a Glorinha, nós somos super amigas. E o pouco tempo que ela usou, não é fácil, porque você tem alguém no seu ouvido falando alguma coisa. É mais difícil ainda. Você que trabalha com ponto, sim, que todos os apresentadores às vezes trabalham. Você tá falando, conversando, e a pessoa tá falando no seu ouvido. Junto. É complicado. Que era o que não acontecia comigo e com a Glorinha. Então a gente entrou numa sintonia. E aí depois foi tranquilo, depois ela continuou a novela entrou no eixo normal. E aí eu só ajudava ela passando os textos, porque ela mudava algumas coisas, então eu a ajudava, inclusive até tive a honra ali de ser meio coach, né? Como a gente fala, da Adriana Esteves, dela, do Cássio Gabos, que eles tinham umas cenas mais complicadas, eu ajudava a passar, e aí acabei ficando até o final da novela, e pra mim foi uma honra. Qual a sua técnica pra decorar um texto? Repetir, sempre. Falando alto? Vai Sim, falando eu vou falando alto. Vai falando alto, vai falando alto, vai falando alto? Vou falando alto, vou entendendo, vou compreendendo. Primeiro eu dou uma leitura branca. Depois eu vou tentando a nuance, vou vendo o que o outro responde, e aí eu vou falando alto. Você tem que decorar o que o outro vai falar. Exatamente. Também. Não é e só o que é gostoso seu, né? depois é a gente poder... fazer a troca, exatamente, bater meio, o texto. Né? Tem autor que não gosta. O Valci, por exemplo, é uma pessoa... Também o texto dele é impecável. Não gosta ele não gosta que coloca o carro.
Aí é mais complicado ainda, É mais né? complicado. Então você tem que se manter ali, decorar ipsis lettere o que tá escrito. Tá.